Olá, bom dia! Como que você tá? Eu sou a Aline, analista aqui da corretora XTB. Vamos com mais uma atualização do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, e a tal intervenção do Banco do Japão muito provavelmente aconteceu. Bom, vou passar inclusive aqui para a tela completa. A ideia é trazer aqui para vocês um pouco de atualização, o que está acontecendo no mercado nessa manhã e principalmente alguns catalisadores para a semana, para que vocês já comecem aí sabendo um pouco do cenário, o que está acontecendo e também prever um pouco do movimento, né? O que vai ser de mais importante. Bom, o Ien teve um salto repentino, né? Na verdade, quando chegou batendo ali nos 160 ienes por dólares, tá? Então, a gente teve aí uma variação de cerca de mais de 500 pips. Então, uma atualização aí por parte do Ien em torno de mais de 3%. Já se falava muito nessa expectativa de esperança, né, de uma intervenção por parte do Banco do Japão, uma vez que o Ien tem se desvalorizado muito frente ao dólar, principalmente pela diferença nas taxas de juros. Então, a gente tem um Ien com uma taxa praticamente zero, saindo de uma taxa negativa, muito recente também, e uma taxa americana em mais de 5,5%, em torno, né, de 5,5%. Então, essa diferença de taxas tem trazido muita fuga de capital e principalmente realocação para moedas mais fortes, como o dólar, por exemplo. E o Ien tem sofrido muito, muito, muito nesse período. Ainda não foi confirmada essa intervenção, né, por parte do Banco do Japão, nem dos seus representantes, mas a gente teve em 2 momentos também no passado esse tipo de intervenção, tá? Onde, inclusive, fontes bancárias dizem que os bancos japoneses têm vendido os dólares por ienes, né? Então a gente ainda não tem a confirmação, mas em setembro de 2022 a gente teve uma movimentação também parecida por conta dessa fraqueza, né, do ien frente ao dólar. Em outubro do mesmo ano, a mesma coisa, tá? E agora essa movimentação também que muito caracteriza também essa movimentação. E então agora o que a gente começa a pensar, né? Quais vão ser as novas perspectivas daqui para frente, principalmente olhando para o Ien. Então, para a gente fazer uma analogia, para nós que temos ali um dólar real em torno de 5, 5,20, quando esse dólar começa a ficar muito caro, né? Vamos pensar aí, 6 dólares, 6,50, 7 dólares, imagina o cenário, né? Que trágico de fato. Até porque toda importação ela fica muito mais cara, tudo muito mais complicado para crescimento do país, é um fator inflacionário também. Então, ter uma intervenção por parte do Banco do Japão é de extremamente importante, né? Justamente para tentar trazer novamente o equilíbrio, e muitos membros também já falam sobre essa especulação exagerada por parte das moedas, né? Por parte cambial. Bom, então, basicamente, a gente começa então a semana com esse tipo de informação, e em que estava, né, perdendo cerca aí de 34 anos a níveis históricos que não chegava nesses patamares, e agora acompanhar o que a gente pode esperar. Claro que ele chegou a bater no 154, já está praticamente voltando, né, bastante até, já está em 156,400, então muita atenção do que a gente pode esperar. Claro que para a semana a gente vai ter várias informações e dados, essa semana é uma semana bem importante, porque a gente tem desde decisão de taxas por parte do Banco da Reserva Federal, Banco dos Estados Unidos, como o mercado de trabalho, payroll, além de novos dados empresariais também de grandes empresas, de big techs, como a Apple, por exemplo. Então, essa semana vai ter muita movimentação, principalmente no dólar e nos índices americanos. Então, esse tipo de movimentação, obviamente, vai refletir também no ien japonês, tá? Mais que nada pela força do dólar, não só no ien, como em outras moedas também. Recapitulando aqui com vocês calendário, a partir de amanhã a gente vai conhecer PIB por parte da zona euro. Então, na semana passada a gente conheceu o PIB dos Estados Unidos, veio, né, abaixo do que o mercado esperava, mostrando uma certa desaceleração. Um PCE, uma inflação um pouco mais acima também do que o mercado esperava. E agora a gente vai conhecer por parte da Europa, uma vez que as economias estão mais desaceleradas, né, diferente dos Estados Unidos.
E, inclusive, o BCE tem um espaço um pouco maior para redução de taxas de juros, mais que nada pelo cenário. A inflação ainda não chegou na meta de 2%, mas tem mais perspectivas, como já está um cenário um pouco mais de desaceleração, alguns, inclusive, já está em cenário de recessão. Então, a expectativa aqui é de um leve aumento, saindo de 0,1 para 0,2. E na terça também, amanhã começa a reunião por parte da Reserva Federal. Só que na quarta-feira, dia 1º, às 3 da tarde, que a gente vai conhecer de fato a decisão, que praticamente a expectativa, quase que 98%, é de uma manutenção de taxas. Então, não se espera nenhuma redução nessa reunião, mas a gente espera sim, no comentário, né, na conferência de imprensa do Jeremy Powell, um norte, né? O que ele está, pelo menos uma opinião do que ele está observando por parte dos últimos dados, principalmente de como o mercado tem reagido também nesse cenário. Que isso também pode impactar muito nas projeções, que a gente começou o ano com uma perspectiva ali de 3 reduções. Até o momento nada aconteceu. Algumas projeções também seguem para redução a partir de setembro, novembro. Então, vamos entender quais vão ser as perspectivas. E óbvio, dependendo do que ele falar, claro que uma manutenção de taxas, se ele mostrar preocupação com inflação, com a parte do crescimento, isso poderia trazer um cenário mais negativo, e principalmente se ele afastar a possibilidade de redução de taxas. Isso traria uma força para o dólar e também um cenário mais negativo para os índices, tá? Agora, isso também impacta o mercado de trabalho, porque pode demonstrar também uma certa preocupação. E aí a gente tem o payroll, né, para sexta-feira, vai acontecer às 9h30 da manhã, com uma perspectiva de 245 mil novos empregos. Goldman Sachs prevê cerca de 275, um pouco acima também. Então, dependendo do que o Powell falar na quarta-feira, a gente começa a alinhar um pouco das expectativas para o payroll na sexta, tá? Claro, todo esse sentimento de repente de dúvida pode ser que mude muito por conta dos resultados empresariais. Se eles virem também muito bons, isso também dá impulso, né, para acreditar de que mesmo com uma taxa de juros alta, as empresas estão conseguindo obter bons resultados. Então isso também pode mudar um pouco das perspectivas. De modo geral, a semana foi bem positiva. Standard & Poor's fechando aí com quase 2% de alta, Nasdaq mais de 3% de alta, Russell 2000 também 1,8 praticamente, e Dow Jones aí praticamente em zona plana, tá? E, bom, é isso, pessoal. Convido vocês a ficarem atentos a mais conteúdos aqui no nosso canal. Compartilhem com algum amigo também que vocês acreditam que pode ser interessante esse tipo de conteúdo, e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.